Boa tarde! Como que vocês estão? Tudo bem? Hoje, sexta-feira, vou falar sobre a coragem de ser imperfeita. E isso nos leva o quê? A ser vulneráveis. Então, eu quero que você que está chegando aqui seja muito bem-vinda. Se esse assunto é interessante para você, compartilhe com mais pessoas para que chegue essa mensagem para outras mulheres também, para elas se sentirem mais confiantes, mais seguras de si. Porque eu estou aqui para devolver a confiança e eu acredito que toda mulher deve viver a sua melhor versão. Então, para trazer abundância, convido aqui mais uma amiga para participar dessa live, porque hoje a gente vai falar sobre a coragem de ser imperfeita. E aí, eu quero fazer uma reflexão. Às vezes, quando você acorda durante o dia, qual vem o primeiro pensamento de quando você abre os olhos? Já aconteceu contigo de você, às vezes, tocar o despertador e você falar, ai, como eu queria dormir mais. Não é assim? Hoje aconteceu exatamente isso comigo. E aí, a gente vem com esse, ai, queria dormir mais. Aí, o que vem? Isso acontece com você? Sim ou não? Aí, a segunda vem, ai, não tenho tempo suficiente. Porque eu já tô atrasada, às vezes pro trabalho, pra alguma coisa. E aí eu quero te deixar presente para uma coisa. Quando você abre os olhos, você já acorda e você já tá sentindo insuficiência. E isso ocorre de modo que automático. Antes de você pensar, antes de você questionar. E aí, a gente passa a maior parte do dia o quê? Ouvindo, explicando, reclamando, se preocupando. E aí a gente acha que não tem nada, às vezes não temos o suficiente disso, não temos o suficiente daquilo. E aí a gente às vezes não se exercita o suficiente, não temos trabalho suficiente, não temos lucros suficientes, não temos poder suficiente, a gente não tem espaço suficiente, os finais de semana não são suficientes, não temos dinheiro suficiente. E aí a gente sempre tá nessa insuficiência de que eu preciso ser magra, mas como eu não sou magro o suficiente, não sou inteligente o suficiente, não sou bonita, inteligente o suficiente. E aí a gente vem com esse sentimento ruim. E aí a gente já começa a ser inadequada com nós mesmos, já na hora que a gente começa o nosso dia. Que parece que sempre tá faltando alguma coisa, que a gente sempre tá perdendo alguma coisa, que sempre tá deixando uma coisa para trás. E aí a gente quer fazer muitas coisas durante o dia, não tem esse tempo suficiente, e à noite a gente vai dormir com a cabeça e começa a reviver aquelas coisas que não conseguiu fazer e que você gostaria de ter feito. Por quê? Porque às vezes a gente é muito exigente com nós mesmas, né? E aí acaba que a gente vai dormir atormentada e aí acorda com esse desvaneio de escassez. E é isso que acontece quando a gente tem uma simples expressão de uma vida corrida ou de uma vida difícil. Mas será que é isso que é o normal? Será que não tem uma outra maneira de viver? E aí muitas pessoas mergulham na depressão para mostrar para o mundo o quanto a vida é injusta, o quanto que ele não é merecedor. E isso vai crescendo e vai se transformando numa grande desculpa, numa vida do que sem realização.
E aí a gente é uma nação que está sedenta por alegria. E isso está decorrente porque a gente falta uma coisa. E sabe o que é que falta? Nós não sentimos gratidão por nós mesmos. E isso não é culpa sua. Isso é um plano que criaram para a tua vida. É um drive que foi instalado, que foi implementado. E aí, tudo que você faz, você não enxerga valor suficiente. E aí, parece que as suas coisas não têm valor. Aí, por que acontece isso? Porque nós fomos ensinadas que nós precisamos fazer primeiro alguma coisa para outra pessoa, para daí a gente ter algum valor pessoal. E aí a gente começa de colocar metas para nós. Tipo, eu só vou ter valor se eu perder 10 quilos, eu só vou ter valor se eu engravidar, eu só vou ter valor se eu ficar mais jovem, eu só vou ter valor se eu ficar mais rica, eu só vou ter valor por ser quando eu for uma boa mãe, quando eu for promovida, quando eu ser uma empresária de sucesso, uma empreendedora de sucesso, quando os meus pais me aprovaram. E aí a gente sempre fica aí quando, e esses pré-requisitos nunca chegam. Nunca chegam. E aí a gente acredita que a gente não tem valor, porque a gente está vivendo na insuficiência, na escassez. E aí acaba que a gente não se sente bem, a gente não se sente satisfeita. E aí entra um porém, que a gente não quer parecer ser vulnerável. Por que a gente não quer parecer vulnerável? Para não me achar que eu sou fraca. É isso que muitas pessoas pensam, a maioria. Porque senão vão usar isso contra mim. E nada disso é ser vulnerável. Vulnerável é ser você. Só que o que é seu? Porque muitas vezes nós somos ensinadas a sempre satisfazer as outras pessoas. E muitas vezes eu não sei quem eu sou. Não sei qual é a minha essência. Muitas mulheres já vi falar que ela não sabia nem a comida que ela gostava, porque sempre alguém ou o marido escolhia para ela. E quantas vezes a gente está vivendo a vida das outras pessoas para satisfazer os outros e você não sabe quem você é. Você é uma própria estranha de você mesmo. Você não sabe o que você gosta, quais são os seus desejos. Por quê? Porque sempre você escolheram para você. E você achava que é só essa vida que existe. E aí entra um porém. É como se fosse um iceberg. A pontinha do iceberg são as coisas que você sabe que existe e você utiliza. Aí depois tem uma outra parte que são as coisas que você sabe que existe, mas por algum motivo você não usa. E aí a parte de baixo, que é a parte maior do iceberg, são as coisas que você nem sabe que existe e aí você nem tem a possibilidade de escolha. É a zona que eu falo desconhecido do desconhecido. Tu nem sabe que aquela realidade existe. Como então você passa a viver? E aí, muitas vezes, a gente tem medo de assumir a nossa vulnerabilidade. Todo ser humano luta contra a vergonha, contra o medo de não ser o quê? Não ser bom o suficiente. E esse não ser bom o suficiente, a gente cria o quê? Uma imagem de perfeição. Porque nós queremos ser perfeito perante as outras pessoas e nós assumimos um papel que não somos nós.
Nós assumimos um personagem que eu desconheço. E aí? Se você tá assumindo uma personagem que nem você sabe quem é, o quanto você tá sendo autêntica com você mesma. E aí, as mulheres, muitas de nós, a gente busca o nosso respeito. Até teve uma polêmica essa semana aqui nas redes sociais de um grande empresário, que é até uma rede de empreendedorismo, que estava falando sobre as mulheres, né? Deus me livre de ter uma CEO, se casar com uma CEO, né? Porque é uma mulher muito masculina. E aí, nós mulheres sempre estamos em busca desse respeito, muitas vezes. Só que a gente tá aqui e a gente tá sendo ensinada que nós precisamos competir no mercado de trabalho. E a gente não precisa competir. Nós temos que só assumir o nosso feminino. Porque daí o que acontece? A gente se torna mulheres sérias, rígidas, ríspidas, mandona, com cara de brava, pra quê? Pra ter esse respeito que a gente tanto busca. E aí a gente tem medo de ser vulnerável. E aí a gente veste essas armaduras, a gente veste essas máscaras, esses personagens, e a gente, pra quê? Pra se proteger das outras pessoas. E aí a gente não quer ser vulnerável, né? Porque a gente acha que isso é fraqueza. O mundo nos ensinou isso. Mas na verdade é totalmente diferente. É totalmente diferente. Quando a gente assume a nossa vulnerabilidade, a gente começa a ser autêntica com nós. A gente assume a nossa imperfeição, a gente está sendo corajosa. Porque a vulnerabilidade não é um sinal de fraqueza, é um sinal de mais coragem. Porque cada vez que você assume quem você é realmente, nós damos um passo para a direção do quê? Da verdade. E aí tem 3 pilares aqui que eu trabalho, que é verdade, lealdade e coragem. O quanto você está sendo verdadeira com você. O quanto você é verdadeira com você. O quanto você é leal consigo mesmo. E como que está a sua coragem? A coragem de assumir que você é vulnerável abre portas para conexões reais. Que daí não fica só relacionamentos baseados em aparência. Porque a gente olha e julga muito pela aparência. Mas muitas vezes a gente não conhece a real. E aí quando essa máscara cai, é muito pior. Porque a aparência, ela não vai sustentar por muito tempo. Essa é a verdade. Por isso que eu venho aqui trazer para vocês todo dia consciência, verdade, pra gente tirar essas imagens que a gente cria, essas crenças que foram colocadas na nossa cabeça e que a gente acaba vivendo nesse mundo que não é real. E aí a gente quer esconder as nossas emoções, a gente quer esconder as nossas fraquezas. A gente não quer mostrar a nossa dor, a nossa falha. E são partes essenciais para o nosso desenvolvimento. É aí que começa o crescimento. Nós deixamos de fugir das nossas emoções e aceitamos fazer parte de quem nós somos. É falar, tudo bem, eu aceito os meus defeitos, eu aceito minhas fraquezas. Mas o que eu posso fazer com isso que me fortifica mais? É quando eu aceito que eu sou imperfeita
é que as coisas começam a fluir. E aí a gente faz parte de quem nós somos. A gente não fica mais representando. E a gente vive a nossa autenticidade. Porque também a vulnerabilidade, ela tá ligada com a resiliência. Se você se torna uma pessoa vulnerável, você consegue lidar melhor com os desafios da vida. Porque a vida é altos e baixos. E o que você faz? Uma coisa, você faz uma tempestade em copo de água, ou você vai lá e soluciona? Então a gente não precisa ser forte o tempo todo. A gente não precisa ficar querendo assumir e abraçar e carregar o mundo nas costas. Nós somos imperfeitas, nós temos que reconhecer a nossa vulnerabilidade. E quando a gente reconhece ela, nós se tornamos mais fortes. Nós conseguimos desafiar melhor as dificuldades. Então, a vulnerabilidade, ela vem para nos transformar, para a gente abraçar ela e se tornar exemplos vivos de viver com autenticidade. Ser quem realmente eu sou. E aí, quando a gente para de lutar contra quem realmente a gente é e a gente aceita as nossas imperfeições, as nossas vulnerabilidades, é parte do nosso processo de transformação. Isso faz parte. E como que a gente pode ser? É levar uma vida mais leve. E aí o ser humano hoje está em busca do quê? Da alegria. Quanto tempo da sua vida, desde que você abre os olhos quando você acorda, até a hora que você vai dormir, o quanto você está sentindo alegria de viver? Quanto você está sentindo isso? Porque a gente está vivendo num mundo sempre triste, sempre olhando o lado ruim, tristeza. Hoje eu vi uma mentoranda aqui falando que ela estava com um atendimento de uma jovem que já tentou se suicidar por 3 vezes. Eu achava que isso era uma coisa rara, mas eu vejo que isso acontece todos os dias. E muitas pessoas desiludidas da vida. Por quê? Porque estão olhando o lado ruim das coisas. E nós temos que ver e aceitar quem nós somos. Um ser imperfeito, que somos vulneráveis, que às vezes a gente é forte, que às vezes a gente é fraco, que em nem tudo a gente é bom, que em coisas eu vou ser excelente, mas tem outras pessoas que vão ser excelentes em outras coisas. É como, por exemplo, um médico. O médico, ele vai ser excelente naquilo que ele faz. Mas se eu não sou médico, eu não vou ser excelente nisso. Eu vou ser excelente em outra área da vida. Então nós temos que abraçar essa vulnerabilidade. E aí muitas pessoas que criam essa armadura para se proteger, que se proteger do quê? Das outras pessoas. Só que essa armadura também impede de você sentir as suas emoções, de ser vulnerável com você mesmo. E aí muitas pessoas que criam essa armadura, essa máscara, elas falam: eu vou ser assim, mais séria, não vou ser feliz, porque se acontecer qualquer coisa de ruim, eu já estou preparada para o pior que vai vir. Não é assim que pensa a maioria das pessoas? E é aí que você se erra. Existe sim
uma certeza. E ela está em duas coisas: em sentir alegria e ser grata por tudo que acontece na sua vida. Porque hoje nós somos um bando de pessoas tristes e ingratas. A gente não agradece pela água que está bebendo, pelo corpo que está funcionando automaticamente. A gente já acorda na correria, já se sentindo insuficiente. E não agradece pela vida, por estar aqui, por estar respirando, por estar vivendo. Entre quantas outras pessoas queriam estar no lugar. Então, nós temos que honrar a Deus esse presente que nós ganhamos, que é a vida. E nós temos que vivê-la sendo nós, sendo vulnerável. Porque essa transformação gera autenticidade. E a autenticidade, você vive quem você realmente é. E você tem valor pelo simples fato de você existir, não pelo fato de você fazer. É sobre isso. Então eu espero que essa mensagem chegue até você que está precisando ouvir sobre isso e que te dê coragem de ser vulnerável, de ser imperfeita, porque você está sendo você. Que quando a gente se esconde de quem a gente quer ser ou fica se punindo, a gente gera o quê? Culpa por estar se sentindo assim. Então acolha você, acolhe essa criança que tem dentro de você. Assume a responsabilidade se você tem maior de 18 anos. Você é responsável por cuidar da sua criança que se sentiu às vezes lá atrás impedida, que se sentiu lá atrás abandonada. Mas hoje você acolhe essa criança. Acolha ela. Fala agora, juntas, nós vamos caminhar daqui para frente. Eu não seria nada sem ser você lá atrás. Mas agora é comigo. Eu tomo conta de nós duas. Eu assumo esse papel. E aí a gente assumindo que a gente não precisa ser forte todas as vezes, que a gente não precisa querer abraçar o mundo, que a gente não precisa dar conta de tudo, que a gente é um ser humano e a gente veio aqui para o quê? Para experiencializar a vida. Na verdade, nós somos seres espirituais que estamos tendo uma experiência aqui nessa terra. E qual é a experiência que você está querendo levar dessa vida? É uma experiência que você veio para sofrer ou você veio para viver e aproveitar, sendo imperfeita, com os seus defeitos, com as suas qualidades? A escolha é só sua. É você quem escolhe. E quando você escolhe, e a escolha, ela tem que vir do quê? Do coração. Não é, eu escolho isso. Não é racional. É emocional. Então, quando você escolhe, você acessa uma nova frequência. E se você quer acessar essa nova frequência na sua vida, eu criei um workshop que eu vou fazer domingo, dia 22. E se você quiser fazer parte desse workshop, que se chama O Plano, para participar é gratuito. Basta você entrar no link da minha bio e entrar no WhatsApp.
por lá que você vai receber todas as informações necessárias para participar desse workshop ou plano, que é 100% gratuito. Então, esse é o meu convite para você e espero que o que eu tenha falado aqui tenha tocado o seu coração. E tem uma mensagem que eu já estava até esquecendo aqui, que eu quero compartilhar com vocês, que eu escrevi. Eu escolho ser quem eu sou, sem precisar de aprovação. Então, tá tudo bem. Se você não gosta de mim, eu entendi que essa é a minha tarefa e não é a sua. E tá tudo bem. A gente não precisa ser perfeito para as outras pessoas. A gente não precisa de aprovação de ninguém. A gente só precisa da nossa aprovação, da nossa aceitação, da coragem de ser imperfeita. Um excelente final de semana e a gente se vê domingo, às 20 horas.